Ele não pode ser guardado dentro de uma caixinha chamada tempo e espaço. Ele está fora disso. Ele é muito maior, ele é infinito. Vamos para a próxima? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu agradeço muito a sua companhia e desde já eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa tomar conta do nosso coração, do meu ambiente aqui e do seu ambiente aí também. Hoje nós vamos falar sobre aquele que é a razão da nossa existência. Eu vou falar um pouco sobre Deus. Você conhece Deus? Você me permite falar um pouco dele para você? Então, bora pro vídeo. Vem comigo já para a Bíblia. Para a gente começar a falar sobre Deus, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Deus possui atributos, características que são inerentes a Ele próprio. Ou seja, são características do ser de Deus. E eu pretendo falar para vocês a respeito da essência do que Deus é. Porque todas essas características, todas essas qualidades e atributos nos revelam quem é Deus e como Ele age. E falar de Deus não é um negócio fácil, é um desafio gigantesco se nós levarmos em conta que é o limitado tentando falar do ilimitado. De um mortal tentando explicar o imortal, de alguém que é temporal tentando falar de alguém que é eterno. Mas com a graça de Deus nós vamos tentar. Veja, tenhamos em mente que Deus ele é uma pessoa, ainda que divina, mas ele é uma pessoa. E por essa razão nós podemos nos relacionar com ele, podemos conversar com ele e ouvir o que ele tem a nos dizer. Mas tem um detalhe, a gente tem que tomar um certo cuidado ao falar sobre Deus para não corrermos o risco de, ao tentar falar dele, diminuirmos a sua poderosa pessoa. Infelizmente, nós aprendemos a domesticar a pessoa de Deus de acordo com as nossas crenças pessoais. E isso ocorre exatamente quando deixamos de examinar corretamente as Escrituras e passamos a criar entendimentos errados sobre sua pessoa maravilhosa, ao ponto de não sabermos mais distinguir entre verdade e heresia em relação à pessoa gloriosa de Deus. Contudo, nós também não podemos cair num outro extremo, que é não falar e nem abordar sobre ele. E é por isso que eu estou convencido pelo apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos no capítulo 1, no versículo 19, que nós só podemos conhecer algo exatamente a respeito da pessoa de Deus se Ele assim desejar se revelar. Mas fique tranquilo, esse é o desejo dele, que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo todos os dias. E para isso, Ele nos deixou a sua palavra, a Bíblia, que é a única fonte de autoridade confiável para nos apresentar quem Ele é de verdade. E a Bíblia nos ensina quais são os atributos de Deus, sua vontade, o que Ele ama, o que Ele odeia, os seus conselhos, os seus preceitos, seus juízos, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará e muito mais. E pode acreditar, falar sobre os atributos de Deus é uma matéria que precisa ser ensinada em todas as igrejas urgentemente, começando pela classe das crianças. Nossa geração, ela precisa desesperadamente conhecer quem é Deus. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para tentar chamar a sua atenção para buscar a Deus em sua palavra e em oração. O meu desejo é que você abandone as lendas, abandonar as heresias que nos ensinaram sobre ele, rejeitar as fábulas e as falsas revelações sobre ele, e juntos mergulharmos na Bíblia, que é a palavra de Deus, conhecendo como ele é e como podemos nos relacionar com ele. Acredite, não existe nem receita, nem fórmula mágica para conhecermos quem é Deus. Jeremias 29:13.
buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E agora preste muita atenção no que eu vou falar para você. Eu vou te contar agora o que acontece geralmente dentro de nós quando o Espírito Santo desperta em nós esse desejo de conhecermos a Deus. Anota aí. Primeiro, o Espírito Santo, ele entra dentro do nosso coração e começa a nos convencer sobre quem é Deus. E nesse lindo processo de convencimento, coisas começam a acontecer dentro da gente. A gente começa a entender que não é nada sobre mim nem sobre você. É tudo sobre Jesus. O nosso corrompido senso de justiça começa a ser desmontado e enfraquecido de forma mansa e suave, sem nenhuma força ou violência. Então nós entramos num processo de rendição e arrependimento de pecados cometidos. Nossa percepção de insignificância e dependência de Deus fica patente cada vez mais. Passamos a entender com nitidez que o que é importante para nós precisa ter como ponto de partida a vontade de Deus. De repente, nós sentimos o nosso ego sendo tratado, percebemos o nosso orgulho sendo quebrado, e aí a ficha cai. Compreendemos a nossa finitude e mortalidade. E depois de todas essas sensações, o Espírito Santo vem e nos sela com o selo dos transformados pela graça, o selo dos redimidos, dos justificados, dos purificados, dos regenerados. E desse momento em diante, nós descobrimos que não dá mais para viver sem Deus. Sem Ele não existe propósito em nossa existência. Passamos a entender que não dá mais para desperdiçar tempo com questões periféricas, que nada acrescentam a não ser dores e raízes de amargura. E o mais gostoso de tudo isso é que brota em nós uma convicção segura de que daquele momento em diante nós somos filhos queridos e amados de Deus. E sabe qual é o nome que a Bíblia dá a esse processo maravilhoso de transformação interna? Isso se chama conversão, ou como os gregos dizem, metanoia. E só o Espírito Santo consegue fazer isso dentro da gente, ninguém mais. E uma vez convertidos, nós passamos a desenvolver um relacionamento diário de comunhão com esse Deus poderoso, com esse Pai maravilhoso. E mesmo que surjam as piores carrancas das adversidades dessa vida, em Deus nós teremos paz. Em Deus nós ficaremos estabilizados. Nele tudo pode ser novo de novo. E ainda que vivamos todos os tipos de guerra que chegam sem pedir licença, a guerra das emoções, a guerra pela sobrevivência, a guerra da satisfação pessoal, a guerra contra as doenças psicossomáticas, ansiedade generalizada, depressão, pânico e etc., falta de vontade de viver, acredite numa coisa. Quando nós passamos a desenvolver um relacionamento diário com esse Deus vivo e maravilhoso, que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, que tem olhos e nos enxerga, acredite, a sua presença gloriosa, poderosa, ela põe fim ao nosso vazio existencial. Aquela sensação ruim de abandono, ela vai embora na hora, pois o Pai Celestial sempre cuida bem dos seus filhos. E isso me faz lembrar do que o escritor russo Fyodor Dostoiévski disse uma vez, abre aspas, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Veja, eu particularmente, eu amo essa frase, eu acho ela muito linda. Principalmente porque é verdade que somente Deus pode acabar com o nosso vazio existencial. Mas uma coisa precisa ficar clara. Deus não é apenas um complemento. Ele não pode ser limitado a dimensões de espaço e de tempo. Porém, é verdade que quando Ele habita em nós, todo vazio bate em retirada. E eu faço questão de repetir para você, Deus não é um complemento. Deus é a própria plenitude em pessoa. E é por isso
que nós precisamos dele morando dentro de nós. E a Bíblia fala que ele deseja morar dentro de nós. Nós somos o santuário do Deus vivo. Somos nós que somos o templo do Espírito Santo. Guarda isso. Entre os séculos 19 e 20, viveu um irmão, um teólogo chamado Louis Berkhof. E ele foi muito feliz ao classificar de uma forma muito simples, porém muito profunda, sobre quais são os atributos de Deus. Ele disse que as características de Deus podem ser melhor compreendidas de duas maneiras. E ele separou elas em atributos incomunicáveis de Deus, de um lado, e atributos comunicáveis de Deus, de outro lado. Atributos incomunicáveis, segundo ele, são características encontradas exclusivamente no ser de Deus e que não podem ser atribuídas ou transferidas à sua criação, nem a anjos e nem a homens. Essas qualidades são próprias e exclusivas da pessoa de Deus. Já em relação aos atributos comunicáveis, Luiz ensinou que esses sim podem ser transferidos de Deus para a sua criação, explicando para você. Os atributos incomunicáveis de Deus podem ser classificados como independência e aceidade de Deus. Isso significa que Deus existe por si próprio, sem qualquer nexo exigível ou necessário de causalidade e efetividade. Certamente você já se deparou com a seguinte pergunta: ora, se Deus criou tudo, quem foi que criou Deus? Anota aí a resposta. Deus, ele é incriável. Ele existe por si próprio. Ninguém o criou. Ele é autoexistente e ponto. Entendeu agora? Vamos conhecer mais um atributo intransferível de Deus. Anota aí. Imutabilidade. Deus não pode mudar. Ele nunca muda. E a Bíblia fala em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Terceiro atributo incomunicável, intransferível de Deus: infinitude. Essa característica de Deus nos revela que ele não tem fim. A Bíblia ensina a infinitude de Deus aplicada ao tempo e ao espaço. Esse Deus maravilhoso que me ama e que te ama, ele não pode ser guardado dentro de uma caixinha chamada tempo e espaço. Ele está fora disso. Ele é muito maior. Ele é infinito. Vamos para a próxima? Soberania. A Bíblia nos ensina que Deus é o soberano. É Ele que manda a gente. Ele está acima de todos. Ninguém pode estar acima dele. Aleluia! Já tentaram no passado, já disseram assim, vou colocar meu trono acima do trono dele, vou ser adorado por todo mundo vai me prestar adoração. Não durou mais nada lá em cima, foi lançado aqui na terra. Vocês já sabem de quem eu estou falando, porque só o nosso Deus é soberano e Ele é bendito e único soberano para sempre. 1 Timóteo, capítulo 6, 15 e 16. Você está percebendo quem é o Deus vivo e poderoso que muita gente não acredita nele, mas graças a Deus a gente acredita? Bora para a próxima. Onipotência é a qualidade de um Deus que tem a capacidade ilimitada de fazer qualquer coisa. Anota aí, Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Aleluia! Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o poderá desfazer? Isaías 43:13. Agora veja o que Apocalipse 19:6 vai falar a respeito da onipotência de Deus. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava.
Que coisa linda! Glória a Deus! Esse é o Deus que nós cremos e que infelizmente muita gente ainda não crê, mas dá tempo ainda. Bora para mais uma característica? Anota aí. Onisciência. Onisciência é a característica de um Deus que detém todo o saber. Ele sabe tudo que é cognoscível e o que é incognoscível, incluindo possibilidades, pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente e futuro e tudo que existe no universo. Ele sabe. O Salmo 139, ele descreve com muita riqueza de detalhes a onisciência de Deus. Leia o Salmo 139. Onipresença. Essa é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Salmo 139 também fala muito sobre essa característica intransferível de Deus. Veja, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Salmo 139, versículo de 7 a 10. E aqui eu quero falar um fato interessante que aconteceu comigo no passado, há uns 20 anos atrás mais ou menos. Eu estava ouvindo um pregador falando sobre esses 3 atributos, onisciência, onipotência e onipresença de Deus. E na mensagem dele, ele dizia o seguinte: olha, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. O diabo também é onipotente e onipresente, ele só não é onisciente. E eu disse para aquele pregador o seguinte: olha, isso aí está errado. O diabo não é onipresente, não é onisciente e não é onipotente. Isso são atributos, são características que pertencem somente a Deus. Mas eu lembro que aquele pregador: não, você está enganado. Aí eu deixei para lá porque deixa ele, quem sabe Deus uma hora liberta ele. O problema é que ele estava pregando para um grande grupo de pessoas que saíram dali, chegando em casa contando tudo isso. Mãe, pai, fulano, cicrano, beltrano, o diabo é onipotente, onipresente, onisciente, eu não sabia. E aquele ali já reparte para um, reparte para outro e assim nasce uma heresia. Bom, mas foi só uma lembrança, porque de repente se você pensa isso, pelo amor de Deus, não pense, porque embora o diabo seja diabo, mas ele também é criação de Deus e ele não recebeu nenhum atributo incomunicável, intransferível de Deus. Graças a Deus. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos atributos transferíveis, dos atributos comunicáveis de Deus para a sua criação. Anota aí. Os atributos ou características comunicáveis, por exemplo, existe a inteligência. Deus transferiu ao homem, transferiu aos anjos a inteligência, a faculdade de conhecer, de compreender, de aprender, de ensinar, de distinguir, de interpretar, etc. Outro atributo transferível, comunicável de Deus para nós é a verdade. Deus transferiu a nós a capacidade de raciocinarmos sobre o que é verdadeiro e sobre o que não é verdadeiro. E ainda falando sobre os atributos comunicáveis de Deus, aqueles que Ele nos transfere, existem os atributos morais de Deus. E são geralmente considerados como as perfeições divinas mais gloriosas. O amor de Deus, a santidade de Deus e sua justiça. Mas sobre os atributos morais de Deus, nós vamos conversar no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da família Já Pra Bíblia, vai aí no botãozinho vermelho, inscrever-se, é de graça, clica, vai aparecer um sininho, você clica nele também, vai aparecer a palavra todas, pronto. Todo o conteúdo do canal vai chegar para você quando ele for postado. Não esquece de curtir, de dar o seu joinha, de dar o like. Fazendo assim, o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância e ele encaminha ele para muitas outras pessoas. Já Pra Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!